Meu cafezinho. Oi, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Boa gente. tarde. Duda, tu me escuta bem? Sim, Ótimo. Então vamos lá, né? Vamos para o nosso tema de hoje, que está relacionado aí ao medo do julgamento, né? O medo de aparecer, o medo de pôr aí a cara, de cada vez mais investir no Instagram de uma forma proposital, né? De uma forma enfática, com um objetivo. Vamos começar se apresentando, né, Duda? Começa aí. vamos. Gente, meu nome é Maria Eduarda, eu sou psicóloga e psicoterapeuta. E junto com Milena, a gente faz o curso, a grande imersão, na verdade, o Masterclass, sobre o que a faculdade não ensina, sobre empreender na psicologia clínica. E a gente ensina a viver bem da psicologia, né, Mi? Exatamente, exatamente. Gente, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos para quem está chegando aqui. Eu me chamo Milena Thompson, sou psicóloga clínica, também atuo na área escolar, sou orientadora profissional também. E é isso que Duda estava trazendo aí. A gente tem um propósito que é justamente de ajudar outros profissionais a viver da psicologia. Não só da psicologia clínica, né? Mas viver dela como um todo, porque tem outras áreas que a gente também pode atuar de uma forma muito enfática, né? De uma forma muito definitiva e ganhando bem com isso, né? Não é fazendo da psicologia um hobby, mas na verdade fazendo da psicologia uma profissão, uma função, né? Uma profissão, exatamente. Duda, E uma profissão que não seja um auxílio, né? Mas sim a sua principal renda, né? exatamente, exatamente. Hoje a gente veio falar sobre a questão da blogueiragem, uma coisa que a gente recebe muito dos nossos alunos e alunas que fazem o nosso curso. Uma das grandes dificuldades quando a gente conversa com eles sobre como eles se posicionam na clínica, como é que eles fazem a divulgação deles, eles falam muito sobre isso. Ah, eu não consigo aparecer nas redes sociais, não consigo colocar meu rosto, não consigo fazer uma página, escrever, eu tenho dificuldade, o que é que as pessoas vão falar? E se me chamarem de blogueirinha, talvez não combine muito com a profissão de psi. Eu sou psicóloga, então talvez eu tenha que ficar mais reservada, me preservar um pouco mais, preservar minha imagem. Então, eu fico com medo aí do julgamento. E a gente veio falar sobre isso. Então, Mi, vamos começar falando como é que a gente começou, do jeito, né? Como é que tudo começou lá atrás. Beleza? Exatamente, Eu vou exatamente. começar Vai. por mim, então. Eu comecei há mais tempo do que Mi com a página. Eu comecei em 2014, eu estava concluindo o meu curso de psicologia. E aí eu resolvi fazer uma página, assim, para eu escrever sobre psicologia. Na época, quando eu fiz o meu Insta profissional, não tinha tantos perfis profissionais como tem hoje em dia. Hoje em dia é um portfólio. Você entra, tem todos os profissionais que você quiser encontrar, você encontra lá no Instagram. Quando eu fiz, não tinha tanto. E eu fiz mais por hobby, comecei a fazendo por hobby. Eu falei, eu vou escrever aqui sobre coisas que eu gosto, que é psicologia, estou concluindo o curso, né, isso lá atrás. Então, eu vou ficar escrevendo aqui e vou passar meu tempo falando sobre psicologia e sobre comportamento e tal. E aí eu percebi que começou um movimento de estudantes de psicologia a me procurarem, a me seguirem, a tirarem dúvidas comigo. Então, no início, quem começou a chegar para mim foi estudantes de psicologia que gostavam daquele conteúdo, que muitas vezes tiravam dúvidas comigo, sei lá, tô indo fazer uma prova, posta sobre tal coisa, porque eu vou ter uma prova sobre isso. Ou então, faz uma live, fala sobre tal coisa, porque tô fazendo uma pesquisa sobre isso, estou fazendo um trabalho sobre isso. Então, quando eu comecei lá em 2014, eu percebi isso, muito movimento de estudantes, porque eu acho que também, por não existir tanta página de si, eles meio que me tinham ali como Uma referência. algo diferente, né? Uma referência que, poxa, não tem tanta página, então tem ela que está aí falando de psicologia, que massa, né? Então tinha muito estudante psi, e com isso aí eu percebi e também começou, posteriormente, o movimento de quererem marcar consulta comigo. Então chegava gente, eu gostei do seu Instagram,
gostei do que você fala, quero marcar uma consulta com você, como é que eu faço? Né? Então, e aí foi quando eu percebi, quando virou a minha chave, foi aí que eu percebi que, além de estudantes de psicologia estarem me buscando para tirarem dúvidas, para fazer pesquisa, para me solicitando para entrevista de trabalho, por exemplo. Eu tenho um trabalho de tal disciplina, eu preciso entrevistar uma psicóloga. Me procuravam muito para isso. Posteriormente, eu percebi que algumas pessoas começaram a me procurar, porque me viram lá, né, na minha página, e viravam, além de seguidores, meus clientes, né, meus pacientes na clínica. Então, tinham esse interesse. Né? E na época, eu aparecia bastante, assim, eu gostava muito. Não existia nem stories. Quando eu comecei no Instagram, não existia stories. Era só postagem no feed. Depois começou a ter os stories, eu comecei a aparecer, a fazer live. Eu não tinha vergonha nenhuma, zero. Eu era também um pouco sem filtro. Ô, Duda, mas eu acho que ajudou. Eu queria até fazer uma colocação assim para você falar sobre isso, porque você começou o Instagram muito no início, era você e pouquíssimos profissionais, né, que estavam, enquanto psicólogos e psicólogas dentro do Instagram, se posicionando a partir dessa função. Então eu fico pensando, naquela época, que era raríssimo outros profissionais, o quanto deve também ter sido difícil para você, porque se hoje a gente já tem um mundo de profissionais dentro do Instagram, e a gente já escuta dos nossos alunos o quanto é difícil, o quanto o medo do julgamento ele é paralisante, quanto mais você lá atrás, onde tudo era mato, Duda. Onde o Instagram era mato completamente. Você tava ali, ó, com o teu... Verdade. Eu acho que é nesse momento que o medo do julgamento deve ter sido muito forte para você, né? Porque você era uma das poucas. Ou não, sabe por quê, Mi? Porque eu não tinha a noção da dimensão daquilo. Eu não tinha noção nenhuma da dimensão. Por quê? Na época, para mim, o Instagram era uma rede, vamos dizer assim, uma rede discreta, uma rede mais discreta. Era como se fosse uma página ali, mas era uma página mais escondida. Não tinha essa dimensão que tem hoje, por exemplo. Então, eu também não sentia que teria essa dimensão um dia. Era como se fosse um blog, vamos dizer assim, uma página que eu tinha e que era restrita. Na minha cabeça era muito restrita. Então, eu não tinha realmente vergonha nenhuma. E como tinha muito movimento de estudantes de psicologia, aí eles me instigavam ainda mais a continuar lá. Porque eles sempre me perguntavam coisas, tiravam dúvidas, queriam fazer entrevista comigo, iam para o meu consultório para fazer entrevista de trabalho, assim, né, de faculdade. Eu achava massa essa interação, adorava mesmo. E aí foi quando tudo começou, né? No caso, o meu foi assim, né? Foi desse jeito. E continuei postando. Na época eu não tinha muitas regras, não tinha muita estratégia, nada disso. Não tinha estratégia, não tinha uma organização semanal de postagens, não tinha um objetivo específico, não tinha nada disso. Era muito orgânico. O que eu gostava de falar, eu ia lá, escrevia e postava. O que eu gostava, eu ia lá, escrevia e postava. Eu postava 2 vezes ao dia. Eu lembro muito bem disso. Que eu postava regradamente. De manhã e à noite. De manhã e à noite. Todos os dias. Era uma regra que eu botei pra mim, porque eu estava passando por uma fase super difícil, específica aí na minha vida. Nessa época eu já tinha terminado, tinha acabado de terminar o curso já. E tinha acabado de terminar um grande relacionamento. Um grande... Então, assim, foram 2 coisas que terminaram muito rápido, bruscamente, e estava desempregada. Tinha acabado de me formar. Eu botei pra mim, sabe uma coisa? Eu tenho que sair dessa mazela, né? Dessa melancolia. Então, eu me obrigava a escrever todos os dias e postar todos os dias, 2 vezes ao dia. Era o momento que eu colocava pra fora, assim, que eu, tirava meus pensamentos, enfim. E aí me ajudou bastante. Boa. Exatamente. Na verdade, para mim, entrar no Instagram foi logo quando eu saí da faculdade, né? Eu saí da faculdade e disse, não, vou também pro Instagram. Mas muito mais pelo efeito manada, sabe? Todo mundo tá indo, então eu vou também. Na minha época já se começava a falar dentro da própria sala de aula, né? De que algumas pessoas estavam começando e tal. E que isso era interessante pra gente. Não era como é hoje, né? Como é esse boom também. Mas
eu comecei só pra, sabe aquela história assim de não tinha muito propósito, não tinha muito objetivo. Eu entrava só pra falar, só e era uma coisa assim, às vezes eu nem produzia tanto conteúdo. Eu às vezes só mostrava fotos do que eu dos meus feitos. Então, assim, se eu era convidada para dar palestra, aí tinha uma foto da palestra, eu colocava lá. Aí eu fui chamada para ser depois apresentadora na TV, aí eu colocava lá. Era coisas assim, muito mais de vitrine. Eu não era uma produção de conteúdo, eu não tinha um outro Sim, objetivo de, a partir dali, reverter clientes. Na verdade, eu nem pensava sobre isso. Eu achava que era muito mais para eu estar lá e somente leiga, né? Bem leiga, assim. E aí eu comecei a ver, né, que na verdade tinha uma outra produção de conteúdo e tal, mas mesmo assim naquela época minha cabeça não estava ainda muito aqui, né, dentro do Instagram. Estava muito mais para o presencial. Então eu tinha outras coisas para fazer. Eu já, desde lá, eu já dava orientação profissional, então minha rotina estava muito ligada a dar palestras, a em consultoria, a em outras coisas. Então eu não postava tanto aqui, sabe? Até que eu comecei a atender dentro da clínica, muito do movimento do presencial, muito do buscar, né? Pacientes no boca a boca, no um a um, no contato, e aquilo ali me cansava. Esse foi o primeiro movimento. Eu sentia um certo cansaço que vinha justamente do presencial. E a segunda coisa era porque eu não tinha o preço da consulta que eu gostaria, sabe? Não era aquele valor que eu queria estar atendendo com aquele valor, não. Aí eu disse, não, então peraí que agora eu preciso mudar a minha visão, porque se eu quiser aumentar o valor da minha sessão, eu tenho que estar dentro do Instagram, porque todo mundo está lá agora, o portfólio digital. Eu falava sobre isso nas minhas palestras de orientação profissional, que era mais interessante. Eu sabia do poder, mas eu não experimentava para mim o poder disso aqui. É muito interessante. Eu falava para todo mundo, eu engajava todo mundo, eu dizia o quanto era bom, fazia pensar sobre isso, mas eu não me dava essa chance, eu não me colocava ali. não lembro. E aí eu disse, não, eu quero aumentar o valor da minha sessão, então agora eu vou buscar onde eu tenho uma plateia maior, onde eu tenha mais audiência para isso. Comecei no Instagram. E aí comecei estudando, comecei a estudar marketing, comecei a investir nas conteúdos gratuitos hoje sobre marketing, a gente tem muito, mas eu comecei com conteúdos pagos, assim, eu pagava outros profissionais para me ensinarem sobre isso, porque tem uma das coisas que eu sempre tive para minha carreira. Eu preciso investir na minha carreira. Porque se eu sinto que eu não estou investindo, que eu não estou indo lá e pagando por um curso, sabe? Eu depois não vou fazer. Eu depois não vou colocar aquilo ali em ação, sabe? É aquela coisa, chega fácil, vai fácil também, não tem muito esforço naquilo ali, eu não desempenho dinheiro para botar ali, aquilo ali, para mim, depois eu não vou fazer muita coisa. Então, eu pagava com as pessoas para me ensinarem sobre isso, ficava no pé. E aí foi quando eu comecei a investir no Instagram com um propósito, né? Com uma função, com uma determinação. E aí foi muito bom, porque depois eu acho que de uns 2 meses, aí comecei a de cliente. Havia cliente por aqui. Produção de conteúdo forte também. Não postava 2 vezes, mas eu postava uma vez todos os dias, seguindo um método, uma estratégia, né? Muito do que a gente fala no curso, o nosso método. E a partir daí começou. Começou a surgir clientes, começou a surgir cliente. Eu comecei a alterar o meu valor da minha consulta, eu já ficava num valor muito mais confortável, dizia esse, e é esse mesmo, e pronto. E a partir daí eu cresci, hoje a minha plataforma, o meu Instagram é focado nisso. Focado em atrair. Agora, uhum. Eu ia falar que eu lembrei de uma coisa que, assim, mesmo eu tendo já as redes sociais desde 2014, eu só fui atender online a partir da pandemia. Antes de, apesar de eu já estar lá, né, ter minhas redes sociais, ter, no caso, meu Insta profissional, meu perfil profissional, eu não atendi online. Então, assim, até assim, eu acho diferente, né? Porque geralmente, quando muita gente, né, começa lá atrás no online, né, a maioria dos PCs que já estavam online lá, já iam direto para o atendimento online, porque já estava ali do lado, né? Já tinha um perfil profissional, digital, enfim. Eu não, eu só fui começar a atender online, apesar de já estar lá no Insta há muito tempo e já ter o meu público, eu só fui atender online na pandemia, a partir do momento da pandemia. Antes eu não atendia online. Então, eu acho que eu perdi muito tempo. Poderia sim já ter começado a atender online há muitos anos antes.
Mas é aquela coisa, resistência. Eu pensava muito, mas o atendimento online é complicado, e se a internet cair, enfim, colocava aí uns impedimentos. Mas se eu fosse tivesse tido mais expertise, eu teria começado o atendimento online muitos anos antes da pandemia. Uhum. Porque público tinha. É verdade. É verdade. Inclusive, os atendimentos que eu fazia também naquela época nem eram online. Eram as pessoas que vinham a partir do meu Instagram, que procuravam saber onde é que era meu consultório e se deslocavam. Era uma coisa interessantíssima. Se deslocava, sempre eu podia estar do outro lado, ó, linda. Mas vinha para o meu consultório, que era no centro da cidade, exatamente. Então, ela tinha essas vantagens também, né? Mas, Duda, do ponto de vista dessa tua trajetória que tu tem dentro do Instagram, tu consegue pensar em situações onde você já passou e já sentiu o medo de julgamento? Assim, você fez, mas bateu aquele medinho assim, aquele... Já várias vezes eu falava, como eu falei, né? Quando eu comecei, não tinha propósito nenhum. Na minha cabeça era uma página restrita, pouquíssimas pessoas iam ver, iam visualizar. Na minha cabeça era assim, isso aqui não, as pessoas só vão olhar. Mas aí eu comecei a perceber que as pessoas têm opinião, claro. E as pessoas falavam, gostei disso que você falou. Também falavam, não gostei e não concordo disso que você falou. Então, como não tinha muito filtro há anos atrás, eu falava coisas, por exemplo, que eu não concordo dentro da psicologia. E eu falava na lata. Eu não gosto desse tipo de abordagem por conta disso, 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 disso. Isso é um absurdo. E não sei o quê. Por uma parte, foi bom. Por quê? Porque deu aquela geralzona lá nos meus seguidores, né, no meu público, porque realmente só ficou quem me aguentava. Sim, mas quem gostou do né? Você selecionava seu público, as pessoas com quem você se conectava. Exatamente. Acabou que só ficou as pessoas que realmente tinham mais a ver com minha identidade, se identificavam mais comigo, com a minha forma de trabalhar e de pensar, com a minha abordagem, né, que é psicanalítica. Então, assim, por uma parte foi legal, por outra parte também foi, porque, por exemplo, quando surgia alguma polêmica muito grande na televisão, que envolvia alguma psicóloga, algum psicólogo, eles pediam muito a minha opinião. Poxa, Duda, gostaria que você desse sua opinião sobre isso, o que é que você acha sobre isso? Então, também tinha esse movimento dos meus seguidores de esperarem uma opinião minha, um depoimento meu sobre alguma coisa, algum escândalo de psicólogos que apareciam na televisão, esse tipo de coisa. E sim, já fui julgada, assim, mas aí hoje a gente vai aprendendo, né, Mia? A gente vai aprendendo. E aí hoje eu pego leve. Quando eu vou falar sobre alguma coisa que eu não gosto, que eu não concordo, eu nem falo, porque ninguém precisa saber. Ou quando eu falo mesmo, mas pegando mais leve com as palavras. Porque antes eu não tinha muito filtro, não, e aí eu falava umas coisas e não é legal, né? Não é legal. E é uma coisa interessante. E uma coisa assim interessante, né, Duda? É porque a gente também não vai agradar todo mundo. A gente vai criar uma comunidade que vai se conectar com a gente, com a forma como a gente pensa, com a forma que a gente vai passar determinados conteúdos, mas a gente não tem que agradar todo mundo. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente abrir mão do medo de julgamento, né? Eu não vou conseguir agradar todo mundo e tá tudo bem. Não tem problema alguém sair da minha página, que vai encontrar uma pessoa que fale, se comunique da forma que ela acha mais interessante para ela, mas ela não tem que ficar comigo, ela não tem que me aceitar. Não, se ela conseguir me tolerar, tá ótimo, mas ela não precisa me aceitar nisso. Essa questão que você falou das abordagens, ela dá muito problema por conta disso. E eu brinco que eu fui cancelada, né? Acho que faz uns 2 meses eu brinco com essa história que eu fui cancelada, porque justamente eu falei sobre isso. E eu ainda falo sobre isso, porque aí é um valor meu que eu não abro mão. É que fica na nossa abordagem, na nossa abordagem não, na nossa profissão, uma guerra de abordagem, né? A minha é melhor, e a minha tem mais evidência científica, e a minha é por isso, não sei o que, não sei o que. Isso é muito chato, porque a gente não ganha essa categoria. Porque o meu cliente, primeiro que ele não vai fazer uma leitura de quem é, qual é a minha abordagem, qual é a sua abordagem, o que é essa, por que essa funciona, por que essa não funciona, no que é que funciona. Ele não faz, ele tá ali porque ele quer uma transformação na saúde mental, do ponto de vista do sofrimento, das questões psíquicas dele. Ele quer resultado, ele quer qualidade, ele não quer saber qual vai ser o meio. O meio eu que tenho que dar conta, eu como profissional. Ele não tem sobre isso.
E eu acho que a gente já perde muito enquanto categoria, porque a psicologia hoje, ela passa por muito estigma, né? É porque você só vai em terapia se você for doido, se você tem problemas, e quem não tem problemas, aí se blinda e diz assim, não vou. Então a gente perde muito quando a gente fica nessa picuinha. Eu não acho nada interessante. Então, foi justamente quando eu falei sobre isso, eu digo, minha gente, né, a psicologia, ela é uma ciência e uma profissão. Então, tudo que está ali dentro já é ciência, já é o nosso material que a gente leva para dentro do consultório. Então, não tem por que a gente estar falando do que é melhor, do que não é e tal, não sei o quê. Eu, inclusive, Duda, eu tenho uma coisa para mim. Eu, por exemplo, não falo da abordagem de outra pessoa, a não ser da psicanálise. Se for da psicanálise, eu vou falar, porque é minha, porque eu não tenho uma postagem de alguém que fale sobre psicanálise, que seja de outra abordagem que eu goste. Que eu digo, não, não é assim, não, ela tinha que colocar assim, tinha que ser isso. Eu não vou falar sobre o que é gestalterapia. Eu não vou falar o que é TCC. Eu digo, você quer saber o que é? Fala com tal pessoa que é dessa abordagem. Você quer saber o que é dessa abordagem? Fala Eu aprendi a com fazer pessoa. isso. Porque ela é dessa abordagem. Se você quiser saber o que é psicanálise, olhe, fale comigo, porque aí eu vou lhe dizer. Porque eu não gosto como as pessoas explicam sobre outras abordagens. E até eu, se eu for explicar, eu acho que eu não ia dar certo eu explicar uma abordagem de outra pessoa que tem maior profundidade, que está ali falando sobre aquilo, né? Então, é uma das coisas que Tem tem para mim. isso. Eu quero dar uma dica, Mi, para as pessoas que estão querendo começar aí no Instagram, querem começar com as redes sociais, mas não sabem por onde. Poxa, mas eu tenho mesmo que estar sempre aparecendo, eu tenho que estar ligando a câmera? Não. Vou explicar. Vou explicar por quê. Eu acho Mi, que assim, é importante a gente se adaptar ao que a gente vai estar começando a fazer. Então, se de repente alguém aí tem muita dificuldade, quer muito entrar nas redes sociais, mas tem muita dificuldade ainda de mostrar a cara, de aparecer, de falar com a câmera, tem essas dificuldades, gente, começa por onde você tem mais facilidade. Só não fica parado esperando, sabe? Então, por onde é que você tem mais facilidade? Ah, eu prefiro escrever, eu ainda não me sinto pronta para aparecer na frente das câmeras. Massa, tudo bem. Comece escrevendo. Faça lá seus posts, publique, né? Organize sua semana com posts interessantes que você gosta, compartilhe matérias interessantes, né? E aí, aos pouquinhos, você vai sentindo aquilo que você gosta de falar, aquilo que você tem mais propriedade, você vai conhecendo o seu público, para até então criar uma confiança para você conseguir ligar a câmera com mais naturalidade de falar. Então, é algo que, inclusive, eu falo para alguns pacientes meus que estão querendo iniciar nas redes sociais, e eles também trazem isso, tem muita dificuldade, por exemplo, de entrar nas redes. Aí eu falo, poxa, tenta fazer uma adaptação de acordo com aquilo que você se identifica. Não adianta uma pessoa, por exemplo, que é muito quieta, que é muito tímida, que é muito esquiva, querer ligar a câmera assim, do nada, sabe? Não adianta, isso vai estar forçando ele a fazer uma coisa que não tem a ver com a personalidade. Então, assim, tenta aí adequar a sua personalidade com o seu perfil profissional. Não tem como distinguir, sabe? Não tem, porque é a mesma coisa. E Não acho tem que como... fazer uma distinção daquilo que é um traço de personalidade e daquilo que é a nossa zona de conforto. A gente até tem uma habilidade, mas a gente às vezes está na nossa zona de conforto. A gente não quer colocar tanto ali a nossa cara tapa, a gente não quer estar ali muito no meio. E uma coisa sempre importante da gente pensar é que a gente nunca vai estar pronto para começar algo. Eu lembro do meu primeiro story, depois eu posso até postar aqui no trilha para vocês, eu tenho salvo. Gente, eu estava duríssima. Parecia que eu estava na bancada do Jornal Nacional, porque eu dizia, olá, gente, boa noite, eu me chamo Milena Thompson. Meu Deus! Quando eu olho para o que era para hoje, eu digo, poxa, isso aqui só quem fez foi o trajeto, só a caminhada. Eu acho que Guimarães Rosa é Fernando Pessoa que fala, o caminho se faz na caminhada, né? A gente também vai descobrindo a gente durante esse percurso. E hoje eu nem dou bom dia, nem dou boa tarde, assim, oi meu povo, não sei o quê. Gente, vi um negócio aqui com um grau de intimidade, que só vou convencer isso a partir de dar o Naturalidade. exatamente essa naturalidade a partir do primeiro passo. Então, a gente nunca vai estar pronto para nada. Essa ideia de que eu vou dar um tempo para me preparar e tal, não sei o que, funciona para algumas coisas, mas não funciona para tudo. Porque é o caminho que vai mostrando para a gente.
Outra É coisa, verdade. o medo do julgamento está ligado a gente tolerar também as pessoas contrárias a gente, sabe? Está Perfeito. ligado a gente Autoestima. exatamente. Abrir mão de desagradar também as outras pessoas. Não tem problema eu desagradar aqui alguém. É uma coisa que eu brinco dizendo na clínica, que eu digo que o adulto que quer crescer sem culpa ou sem medo de desagradar os pais, ele vai ser sempre uma criança. Então, eu acho que essa frase a gente pode até aplicar para quem quer crescer ou quem quer virar um profissional de referência, mas não traz para si essa coragem. E não vou desagradar as pessoas, podem falar de mim, tá tudo bem. Se não tem essa coragem, fica nesse lugar assim, infantil e que quer crescer agradando todo mundo. A gente não vai agradar em nada ninguém. Sempre vai ter alguém para ver uma coisa oposta. Eu lembro de um post que eu fiz com uma história minha. Peraí. Uma história Hum. minha, que a minha carreira começou aos 9 anos e tal. Era uma história que eu gosto muito. Porque eu brinco, você sabe, eu tenho uma veia muito empreendedora. E desde 9 anos de idade que eu tô lá, tô nessa. E aí eu usei Eu também. pronto. Eu usei uma palavra dentro do meu texto, onde eu disse assim, essa história me ajudou a startar algumas coisas na minha vida. Eu coloco lá os pontos que foi esse start. Aí chegou uma pessoa que nem me seguia, que nada. Ela simplesmente disse assim, startou, que preguiça, e um monte de carinha assim pra baixo. Eu fico, meu Deus do céu. Aí eu quase que respondi assim, preguiça, eu tô de responder esse comentário aqui seu, viu? Porque, sinceramente, a pessoa nem me seguia, a pessoa não tava nem aí. Ela só veio com o único objetivo de pegar um ponto e de colocar uma crítica ali. Eu simplesmente fiz uma coisa. Eu peguei o comentário dela, lindo e maravilhoso, e excluí. E pronto, sabe? Porque ela não faz parte, não é uma pessoa que eu, inclusive, quero ter dentro das minhas redes sociais. Eu penso a minha rede social como sendo a minha casa. Eu falo do que eu quero falar. Eu decoro do que eu Perfeito. quiser Fica quem não se sente à vontade. decorar. Quem não se sente à vontade, pode ir embora. Exato. Ninguém é obrigado a ficar num lugar que não está se sentindo à vontade e que não concorda com aquilo que você fala. Exatamente. Não é? Exatamente. Outra coisa que eu queria falar sobre as redes sociais, a segunda dica é: esteja bem com você mesmo. Esteja com sua autoestima ok. Porque, assim, vai haver, sim, opiniões diferentes. Vão haver opiniões diferentes. Vão haver apontamentos. Pessoas falando que não concordam com aquilo que você está falando, com aquele determinado pensamento seu. Enfim, então, assim, esteja muito bem com você mesma para você conseguir aí filtrar aquilo que chega até você. De fato, vai lhe fazer você se preocupar ou não, entendeu? Não é para você estar também sempre aberta a qualquer crítica, né? Saber fazer como é que eu posso, esse filtro, o que é que vale a pena você ir lá se trocar. Mas esteja bem com sua autoestima. Tem, inclusive, uma frase que é do dono da Nike, né? O criador da Nike. Ele escreve isso no livro dele, que ele diz assim, que todo homem nasce com um alvo nas costas. E quanto mais ele cresce, mais esse alvo aumenta. É muito isso. Perfeito. É muito isso. Inclusive aqui nas redes sociais que a gente topa falar sobre o que a gente pensa, sobre nossas preferências, sobre as nossas referências, a forma como a gente encara o mundo, a forma como a gente encara o nosso trabalho, a forma que a gente enxerga todo mundo circundante, o nosso alvo também aumenta, mas isso significa que a gente está crescendo, que a gente está tendo coragem, que a gente está desenvolvendo. Exato. E no final das contas, a melhor coisa, a melhor satisfação é com a gente mesmo, não é com os outros, o que é que o outro está pensando, o que é que o outro está achando. Deixa o outro achar, se ele achar feio, tudo bem, ele que fecha o olho para não enxergar. Mas eu sei do meu caminho, eu sei da minha trajetória. E isso que fala ali, é isso que eu trago. É uma coisa que eu digo muito nos meus stories, assim, tem que ter propósito. Qual é o seu propósito? O meu começou quando eu queria aumentar o preço da minha sessão. Então eu era imparável. Eu só modifiquei o propósito quando eu cheguei no propósito. Eu tava aqui nem Dilma. Eu só dobro a meta quando eu chegar na meta. Perfeito! E eu fui imparável. Tem que ser, então, a gente tem que trazer essa força assim pra gente, né, Duda?
É verdade, perfeito. É isso aí. Tem que ter propósito, tem que saber o que é que você quer nas redes sociais, o que você quer passar com isso, seus objetivos, e ir em frente, ir em frente. Exatamente. Resultados diferentes é a frase do nosso curso. Resultados diferentes pedem ações diferentes. Atores Não dá diferentes. para estar querendo as coisas modificadas, diferentes. Se eu estou fazendo tudo igual, a equação vai ser sempre a mesma, então o resultado vai ser sempre o mesmo. Ou você muda esse fator, ou nada muda na sua vida, não vai funcionar. Terceira coisa aqui que eu gostaria de falar. Terceira dica, né? Muitas pessoas também no nosso curso falam assim, mas eu vou falar de novo sobre isso. Já tem tanta gente falando sobre ansiedade, já tem tanta gente falando sobre depressão, já tem tanta gente falando sobre dependência emocional. Eu vou ser só mais uma ali falando. Ai, que preguiça. Tem gente que pensa muito assim, eu tô com preguiça, já tem tanta gente falando e falando melhor que eu. Eu vou fazer isso pra quê? Você já tem aí no Google, qualquer um encontra. Mas, gente, uma coisa que eu falo muito lá para nossas alunas é, independente, pode ter 10 temas iguais, sabe? Sendo falados por 10 pessoas diferentes. Os temas são iguais, mas as pessoas são diferentes. Então, só você vai conseguir passar aquele conteúdo do seu jeitinho. E vão ter pessoas que vão querer assistir o seu conteúdo, não somente pelo conteúdo em si, mas pelo jeito que você vai passar aquele conteúdo. Pela forma como você vai falar sobre aquele conhecimento que você tem. Então, assim, não pense que, porque já tem muita gente falando sobre ansiedade, quem sou eu? Eu vou falar aqui também sobre ansiedade. Você vai falar. E você vai encontrar a sua maneira de falar sobre ansiedade. E é isso que as pessoas querem ver. Não querem ver somente você, qualquer pessoa aí falando sobre ansiedade. Mas a forma como Milena fala sobre ansiedade, eu acho interessante. Entendeu? Então, eu quero assistir Milena falando. Eu não quero aquelas outras ali. Eu quero ver o que é que Milena tem para falar sobre ansiedade. O jeitinho dela de passar esse conteúdo é diferente. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Podem ter 10 pessoas falando sobre o mesmo assunto, mas são 10 pessoas diferentes que vão passar de maneiras completamente diferentes, com suas próprias características. Exatamente. É quando a gente coloca a nossa personalidade, a nossa pitada lá. Só pode estar fazendo mil comidas ali, mas o tempero é diferente, sabe? É a mesma comida. Esse tempero, o empenho, o jeito, a forma de falar é diferente, né? Inclusive, uma coisa que eu sempre recomendo é assim, começa para você ir encontrando esse teu jeito, né? Essa tua personalidade. Por mais que no início você se veja fazendo mais do mesmo que as outras pessoas, vai chegar um momento que você vai ganhar confiança em você. Mas a gente não ganha confiança quando a gente fica na estaca zero, quando a gente fica no ponto zero. É muito mais quando a gente sai desse ponto e a gente vai tentando, vai vendo o nosso jeito aqui, como é que a gente fala ali, o que é que a gente não fala, o que é que a gente retira, o que é que a gente deixa de colocar. É isso, o caminho que vai aperfeiçoando a gente e a gente vai colocando a nossa personalidade, vai se sentindo mais livre, para falar. Uma coisa também que eu escuto, Duda, eu acho interessante escutar a tua opinião sobre isso. Eu escuto muito, eu escutei mais uma pessoa que muito se sentiu julgada foi pelos colegas de profissão, muito menos pelos clientes, sabe? Eram os colegas de profissão que ficavam dizendo, agora tá muito blogueirinha. Agora tá... Eu senti muito isso, principalmente isso, eu sentia muito. Que não tinha ninguém que tinha. E eu tinha. O que é que essa louca tá fazendo aí? Ligando a câmera e falando. Quando eu comecei, meu Deus do céu, eu passava muita vergonha, amiga, tu não tem ideia. O que é que essa menina tá fazendo? O que é que essa menina tá fazendo aí? Que feio. Ela não tem vergonha, não, Que vergonha alheia. Exatamente. E tudo eu penso uma coisa. Eu também já escutei muita crítica de profissionais. Não escutei de clientes. Nada. Mas escutei. Pelo contrário, eu tenho inúmeros clientes, pacientes que me seguem nas redes sociais. E às vezes são justamente os conteúdos que eu posto. Que gostam, né? Que gostam e trazem algumas coisas interessantes na sessão. Sabe? Eu li aquilo que você escreveu, eu achei interessante por conta disso. É muito legal, realmente. Esse pensamento vem mais dos colegas profissionais. Infelizmente, não deveria.
Exatamente, não deveria, porque inclusive eu fico pensando, é muito fácil, Duda, quem não faz nada, quem não está na arena da vulnerabilidade, julgar o outro. É muito bom estar sentado no sofá, do outro lado do celular, julgando o que o amiguinho está fazendo. É muito fácil, a pessoa não está botando esforço para nada, só está julgando o outro. Meu Deus do céu, eu fico olhando assim, caramba, tá bom, quando você estiver na arena da vulnerabilidade, colocando o seu aqui na reta, a gente conversa, A a gente gente conversa. campeia. Mas enquanto estiver numa posição confortável, não dá, porque é bom ficar do outro lado só falando o que é que fulaninho tá fazendo, o que é que fulaninho não tá fazendo, e por que tá fazendo assim, por que não tá fazendo assado. Ih, pelo amor de Deus. Eu nunca fiz, engraçado, eu nunca fiz isso. E eu não tô dizendo aqui, eu nunca fiz, porque não, eu nunca fiz, porque de fato, quando a gente está focado no nosso, a gente não fica olhando pro lado do outro. Exatamente. Quando a gente tá focado no da gente, a gente não fica pensando no do próximo, velho. A gente só faz o nosso, entendeu? Então, eu acho que resumindo é isso. Exatamente. Ó, Duda tá colocando. Ó, pergunta. Não é a minha xará. Estudantes podem trazer conteúdos no perfil ou apenas para se formar? Pode sim, eu acho. Desde pode. que fale do lugar do estudante e não do lugar do profissional, que é até uma recomendação do nosso líder, né? Para você fazer essa distinção. Não sendo isso, comece, inclusive, porque você já vai achando a tua voz, o teu nicho, o teu jeito de apresentar, você vai criando seu próprio repertório. Daqui a pouco você vai afinando, você vai aperfeiçoando, isso aí é maravilhoso. Então, comece. E vai construindo uma história no Instagram, né? Ela, por exemplo, pode começar como estudante, daqui a uns anos, algumas pessoas que começaram a seguir ela agora vão lembrar, poxa, eu lembro dela, ela começou estudante, agora ela tá aí, né? Tá em tal área. Isso é muito legal, né? Porque vão acompanhar isso com a evolução, você vai fazer história, né? Isso é muito massa. Outro medo que eu escuto de profissionais, você é supervisora, eu também sou supervisora, então a gente sempre está escutando essas outras coisas, né, de profissionais. E eu escuto o seguinte, mas eu tenho medo, e a gente tocou nisso rapidamente, vamos voltar. Falam assim, mas eu tenho medo de que algum cliente me ache nas redes sociais, me siga, e veja alguma coisa que não goste tanto. E aí entra as fantasias. Inclusive, pode ser que ele abandone o processo terapêutico, pode ser que ele não goste e tal. Qual é a tua visão sobre isso? Então, eu nunca tive essa experiência. Nunca aconteceu comigo de um medo desse jeito de me encontrarem nas redes sociais. No caso, a minha profissional, né? A minha pessoal não, porque a minha pessoal é fechada. E realmente, eu particularmente não sou de usar muito rede social, com fotos minhas e tal. Mas nunca tive esse medo, não. Nunca tive esse medo, assim. Nunca foi algo assim que me preocupou, não. Com relação à minha rede profissional, né? Meu Instagram profissional, nunca foi um problema. Tanto que muitos chegaram até mim por conta da rede social. Porque me viram na rede social. Eu quero, inclusive, mandar um beijo aqui pro professor Alexandre. Beijo! Alexandre Nunes! Meu Deus, maravilhoso! Aprendi orientação para ser um mundo lindo! Saudades do incrível, né? Nem lembra de mim, não sei se ele lembra. Sei que ele é incrível. Aprendia muito com o dele. Uma pergunta aqui. Eu acho que as pessoas tendem muito a confundir a vida pessoal com a profissional. Nenhuma diversão anula a competência do profissional. Concordo bastante. Com certeza. Exatamente. Mas é importante ter ele lembra. É importante ter essa distinção, né? Ter uma rede social profissional e uma pessoal. Eu acho mais interessante. Claro, sabe? Que na profissional também a gente pode colocar conteúdos do nosso dia a dia, né? Do cenário mais humano e tal. Porque as pessoas se conectam com pessoas se conectam com seres humanos, né? Então, eu acho que sempre a gente pode, naquilo que nos cabe, não perder a linha do profissional, mas ir colocando conteúdos da nossa vida que servem de inspiração, né? Não é só o Duda tá bestia com o professor, tô vendo teu sorriso. Ai, meu Deus! Porque é uma
uma coisa importante que dá pra gente ir colocando pitadas, né, da gente, da nossa personalidade, do nosso jeitinho ali, porque isso também vai criando uma conexão. Claro que não dá pra gente misturar completamente, né? Pra gente desvirtuar Não, não dá. completamente. Tem um norte ali. Mas eu acho que sempre pitadas, um pouco daqui e dali, é possível. Com certeza. E, inclusive, além das redes sociais, uma coisa que a gente fala bastante lá no nosso curso é que por exemplo, gosto de separar os dois aparelhos, né? Um aparelho celular para a minha vida pessoal, né? Para os meus contatos, e outro aparelho somente para eu conversar com meus pacientes, meus clientes, enfim. Eu acho também importante separar aí esses dois aparelhos. Com certeza, eu também faço isso. Inclusive, a fala de Ibrahim. Ibrahim, obrigada pela sua presença, viu? Ibrahim trabalha comigo, é um querido. A gente trabalha junto na escola. Uma coisa também, eu já escutei de vários profissionais, isso é um equívoco, isso também é uma questão antiética, é que muitos profissionais também terminam levando da sua própria vida pessoal para dentro do consultório, você está na sessão com outro paciente que está falando sobre a sua vida. Né, tá levando a sua própria questão, tá trazendo conteúdos de pessoas. Eu já escutei isso de mais de uma pessoa que chega no consultório e a terapeuta vai falar sobre a vida dela. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais aprende na faculdade para não fazer. Mas existem muitos profissionais que fazem isso, que levam a sua vida ali como material, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Sei, inclusive, que tem algumas abordagens que usam processos pessoais como uma ponte terapêutica. Sei que algumas abordagens contemplam isso, mas é diferente. A pessoa está trazendo lá inúmeras histórias dentro do consultório, jogando lá dentro do consultório, no colo do cliente, sem nenhum traço sobre isso, né? Isso aí eu acho que é justamente uma coisa, quando você mistura completamente o seu profissional com o seu pessoal. Outra coisa que a gente... Aí já é antiético. Exatamente. Outra coisa que eu vou fazer a ponte com outro ponto, a gente mistura também nas finanças. O psicólogo adora fazer isso, pegar as suas finanças pessoais e misturar com as finanças do consultório, que dá um bolo enorme. Enorme. Não é bom, a gente tem que ter mesmo contas separadas. Eu recebo dos clientes, vai para cá, porque eu tenho a minha reserva de emergência, eu tenho aqui então, eu tiro meu 13º e daqui onde vem os meus outros custos, né? As minhas outras questões. Não dá pra gente também misturar. Tem que saber separar. E isso, organização financeira, que é também uma das coisas que a gente fala lá no nosso curso, na nossa Masterclass. É a organização financeira para o psicólogo. Também é outra coisa que a gente não aprende na faculdade. É verdade, é verdade. Gente, a gente não aprende a empreender, na verdade, né? A gente não faz ADM, a gente faz psicologia. Então, obviamente, a gente não aprende isso na faculdade. Mas deveria, né? Deveria aprender isso na escola e ligar na faculdade. Exatamente. Olha aí, isso é o princípio da contabilidade, o princípio da competência. Exatamente. Então, gente, eu acho que, inclusive, que do ponto de vista da blogueiragem, eu acho que a gente, inclusive, tem que agradecer muito às blogueiras. Porque se não fosse por elas, se elas não tivessem aberto esse caminho onde tudo era mato, a gente também não ia saber o quanto de potencial tem para a nossa carreira e para as inúmeras carreiras o meio digital. Né? Elas que muitas vezes colocaram ali a mão na massa, a cara para bater, pegaram ali sua foice e começaram a desbravar o mundo. Foi que isso também respingou dentro da nossa profissão, né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente brincar. E agradecer que teve profissionais que foram antes de nós, né? Que é uma coisa... Exatamente. Então, eu acho que a blogueiragem acabou respingando, principalmente, né? Depois da pandemia, que todo mundo foi para online desesperadamente, respingou em várias profissões. Várias e várias profissões. E na nossa é mais interessante ainda, porque a nossa profissão é muito mais legal, né? Então, assim, a nossa profissão fala sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre conflito, sobre família. Então, assim, as pessoas gostam dessas informações, gostam de saber mais sobre isso. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem algum conflito.
É natural que isso aconteça, né? É natural, é humano, né? Exato. Então, assim, a gente tem muito o que falar. A gente tem muito, enquanto psicóloga, falar, muito conteúdo para passar. E é Então, importante a gente se assegurar dessa nossa voz, sabe? Somos profissionais e temos sim o que falar. Porque senão, minha gente, aí vem uma coisa chamada coaching, ou uma pessoa que simplesmente lê um livro e já acha que tudo, que sabe tudo de comportamento humano. E aí sai falando, sai falando, sai falando. Recentemente, Duda me mandou uma página de uma. Gente, era uma criança. Era uma criança, criança. minha gente, ela deve ter 11, 12 Então, anos. assim, E ela tem uma página no Instagram ensinando pessoas a terem autoestima, autonomia. Como é isso? Uma criança de 11 anos. E ela vende workshop, viu? Além de é. tudo, ela ainda vende o workshop, minha gente. E Uma não, criança, é muito não, engraçado. Eu achei engraçado, né? Porque eu ri muito. e não pensem que ela não vende, viu, gente? Porque ela vende. Ela tem pessoas inscritas no grupo do Telegram, ela tem pessoas inscritas no canal dela. Minha gente, então a gente tem que se segurar, Uma criança. a gente tem que se segurar da nossa voz, porque senão chega qualquer pessoa com papo groselha e o outro vai dizer assim, nossa, vamos lá, isso aqui é muito bom, não sei o quê. E isso não tem fundamento nenhum, sabe? Acho que cada vez mais a gente tem que ocupar, sim, esse espaço digital para a gente falar com coerência, com verdade, com profundidade daquilo que sabemos muito, que é o campo do comportamento, da psique, das emoções. E a gente precisa. Psicologia é uma ciência, né, Mia? Importante lembrar, psicologia é uma ciência. Precisa de muita dedicação, muito estudo, muito investimento. Exatamente. E eu lembro, inclusive, de uma questão na minha época de faculdade, tinha muito, né? Quanto a psicologia ainda era elitizada, porque só algumas pessoas que conseguiam ter acesso à terapia e tal. E hoje uma coisa que eu vejo, e dizia-se muito assim na época, mas a psicologia tem que estar aí no espaço público, tem que estar ali no banco da praça, e não sei o quê. Tinha um movimento muito militante, acho que ainda hoje tem esse movimento muito militante da psicologia. E que é melhor lugar público do que o Instagram para a gente oferecer conteúdo de qualidade, para a gente oferecer ações que sejam de bem-estar, de qualidade de vida para as pessoas. Para mim, hoje, o banco da praça, já que eu não posso sair, é o meu Instagram, onde eu vou levar esses conteúdos para as pessoas. Onde eu vou levar aqui, ó, pitadas, dose de bem-estar, para você poder ressignificar questões da sua vida. É uma coisa que eu coloco lá na minha bio do Instagram, autoconhecimento é o caminho. Ou seja, muda vidas, muda as perspectivas, muda as realidades. Então, se você chegar ali, você vai ver, vai ter conteúdo para isso, para o seu autoconhecimento, para a tua mudança lá no banco da praça, lá é onde eu faço minha militância dentro da psicologia, para que as pessoas tenham conhecimento sobre isso, né? E é um banco da praça que dá vazão a outros estados, outros países, outras cidades, né? Exatamente, exatamente. Nosso café está chegando ao final, né? Está chegando ao final, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação aí de todos e todas. Exatamente. Ficamos por aqui hoje, mas a gente vai voltar em breve aí com as próximas lives. Tá? Inclusive, vocês podem deixar sugestões, tá? Sobre o que vocês querem que a gente fale aqui. Exatamente. Só quero relembrar a última frase aqui, que foi uma frase que a gente falou. Eu quero deixar enfática aqui essa frase, que foi a frase justamente de quem criou a Nike, do CEO da Nike, que ele diz assim: todo ser humano nasce com um alvo nas costas. E cada vez mais que a gente cresce, mais esse alvo aumenta. Então, gente, é isso. Fiquem com isso na cabeça. Não tem como a gente não crescer sem esse alvo aumentar, sem vir julgamento, sem vir muitas coisas das pessoas. Mas que a gente esteja assegurado do nosso caminho. Então é isso. Beijo para todo mundo. Beijo, Duda. Beijo, gente. Muito obrigada, Duda. Até mais. Obrigada. Beijão. Vai ficar salvo. Tchau. Tchau, Aline. Obrigada. Até mais.